Olá, turma! Tudo bem com vocês, pessoal? Galerinha, hoje nós iremos estudar sobre a geração de 45, tá certo? E aí eu trago aqui para vocês uma pequena abordagem, né, do que foi a geração de 45, que está dentro aí, né, da escola literária do modernismo, tá certo, pessoal? Então nós já estudamos aí a geração de 1922, né, que foi a primeira geração do modernismo. Estudamos a geração de 1930, que foi a segunda geração do modernismo. E por fim, agora estamos vendo, né, a geração de 45, né, que faz parte da terceira geração moderna dentro da escola do modernismo, tá certo? Então, pessoal, o que foi a geração de 45? Então, nós estudamos aí, recapitulando, que a primeira geração do modernismo, ela traz um período, né, de ruptura com todas as escolas que já se passaram, né, no nosso país. Então, é um momento de que os autores, eles começam a expressar os seus sentimentos, né, em relação ao país, começam a mostrar o que tem de bom, né, a nossa cultura, a nossa diversidade, e também a reivindicar, né, algumas coisas ao governo, aí está denunciando, né, as coisas que não estão tão boas assim. E aí tem essa parte, né, que é importante, que vai ser lá da Semana de Arte Moderna, em que vários autores, né, eles vão estar mostrando a sua arte. Depois disso, pessoal, nós estudamos sobre a geração de 1930, né, que foi um período mais de consolidação, em que esses autores eles começaram a denunciar os problemas sociais, né, as desigualdades, as obras literárias já vai mais para gerar em torno desses problemas sociais, né? E aí nós teremos, né, aqui a geração de 45, que será um momento, né, que está acontecendo muitas coisas, não só no nosso país, como também no mundo inteiro, né? E é um período onde a gente vai ter um regresso, né? Em que lá na geração de 1930, né, era uma linguagem mais simples, mais coloquial. Os autores eles falavam, né, mais do que acontecia em seu entorno, né, mais de denúncias. E aqui nessa geração de 45 a gente vai ter também esse período, né, mas um período mais calado. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos algumas características, né, dessa geração. Então, nós temos aí a crise, né, do pós-guerra. Então, aí a gente viu, né, durante esse período que o nosso país, precisamente, né, está vivendo ainda o finalzinho da era Vargas, né? Então, aí o período do militarismo, né, da guerra militar. Né? Esses autores eles eram calados, eles não podiam expressar os seus sentimentos, né? Foi um período em que esses autores eles sofreram bastante, muitos foram exilados e aqui a expressão, né? Eles não tinham esse livre arbítrio para falar o que eles pensavam. Então foi um período muito complicado para esses autores, né? No mundo inteiro estava passando aí vivendo a Guerra Fria, né? Como vocês já estudaram história, a Guerra Fria, né, foi essa guerra onde os Estados Unidos e a Rússia eles brigavam pelo poder, né? Nós temos também esse finalzinho do final da Era Vargas, onde Getúlio Vargas ele se suicidou, né? Nós temos também o período de organização das ligas camponesas, né, onde esse pessoal iriam se organizar, iriam reivindicar. E também tivemos, né, o golpe de 64, né, o golpe militar, né, onde vivemos um período muito difícil, como eu já havia dito para vocês, né, esses autores eles eram muito calados, então eles não podiam expressar, né, o que eles pensavam, tá? E aqui, pessoal, nós temos dentro desse período conturbado a geração de 45, né, que ela surge aí tanto na prosa quanto na poesia. E aí a gente vai ver algumas características tanto da prosa quanto da poesia e alguns autores que se destacavam nesse período, tá certo? Então aqui nós temos, né, dentre as características da poesia, nós temos João Cabral de Melo Neto, esse autor que nós iremos estudar ele, né, após aqui essa videoaula, eu irei explicar um pouquinho sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto, né? Uma poesia antissentimentalista, né? De novas pesquisas formais, né? Então, João Cabral de Melo Neto, ele vai ser um divisor de águas dentro da geração de 45, né? Porque ele vai trazer
uma poesia mais de denúncia, né, mais de falar o que ele acha, o que ele pensa, mas através, né, de Vida e Morte Severina, que é uma poesia, que é uma obra bastante singular, né, dessa geração de 45, e daqui a pouco vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Dentre ainda as características da poesia, né, nós temos um grupo de autores, né, que vai retomar o formalismo clássico. O que seria isso, professora? Pessoal, lá em 1930 nós estudamos, né, que os autores, eles não eram preocupados com a linguagem formal. Eles eram mais preocupados em mostrar o dia a dia, o cotidiano das pessoas mais simples, mais marginalizadas. E aí a linguagem era uma linguagem mais livre, né? Uma linguagem coloquial, a linguagem informal, que era falada, né, no dia a dia daquelas pessoas. Então, nas obras, nos textos, esses autores, eles vão trazer essa linguagem para dentro da literatura, tá? Diferentemente da geração de 45, onde a gente vai ter uma linguagem mais preocupada com a forma do que com o conteúdo. Ou seja, eles colocam as palavras bonitas, bem escritas, mas eles não se preocupam, né, muito, né, com o informal. Eles são mais preocupados com o formalismo, tá? E aí a gente vê exemplos, né, do parnasianismo e do simbolismo. O que seria a escola do parnasianismo? Né? Trazendo uma recapitulação aqui para a nossa aula de hoje. O parnasianismo, né, foi aquela escola literária em que os autores eles eram preocupados apenas com a forma e não com o conteúdo. Então, a poesia, por exemplo, eles utilizavam linguagem muito difícil, aquela linguagem da norma culta, bem gramatical, palavras bem complicadas, mas eles não eram preocupados com o significado das palavras. Na verdade, eles queriam trazer textos muito cultos, mas eles não se preocupavam em mostrar o sentimento dentro daqueles textos. Eles eram muito preocupados com a forma. E o simbolismo, que era algo mais cantado, mais musical, né? E aí aqui a gente vai ter um pouco dessa retomada. Então é como se nós vivesse a ruptura em 92, né? Trazendo tudo de novidade para o nosso país. Em 1930, que foi a segunda geração, a gente consolida, né? A gente realmente consolida o modernismo, onde esses autores mostram o que eles acham, o que eles pensam na literatura, uma linguagem simples, mostra a cultura, mostra o Brasil realmente como ele é, com problemas sociais e tudo, né? Mas aqui na geração de 45 a gente vai ter um pouco mais desse retrocesso. Né? Esses autores eles são mais preocupados com o psicológico devido à fase em que nós estamos vivendo, né? Lá em 1964 com o golpe, né, militar, né, com as guerras que estão acontecendo no Brasil, né? O pós-guerra e no mundo também com a Guerra Fria, né? Rússia e Estados Unidos, né, brigando, superpotências brigando pelo poder. E aí aqui a gente vai ter essa poesia, né, mais concreta. O que seria essa poesia mais concreta, que nós chamamos de concretismo? Esses autores eles vão ser preocupados, né, com a forma, né, com como as palavras elas são escritas, né? Mas aí João Cabral de Melo Neto ele vai ter algo mais peculiar, né, que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Ainda dentro da geração de 45, a gente vai ter algumas tendências, né, contemporâneas. O que seria isso? Né? A gente vai ter um período chamado aí de pós-modernismo. Né? Então, a gente vai ter aí várias novidades, a gente vai ter várias correntes literárias contemporâneas, algumas tendências, né, que vão aí, né, mais dentro da prosa. A gente tem uma análise psicológica, né? Porque a gente vai ter os personagens como pessoas pensantes que sentem, que pensem, e que nos textos a gente vai ter muito essa análise psicológica das pessoas, o que é que elas pensam, o que é que eles acham, o lado mais emocional, tá certo, pessoal? A gente tem ainda aqui, né, essa análise do indivíduo, né, das personagens, tanto na parte social, quanto na parte emotiva, quanto na parte psicológica também, tá? E aí a gente vai ter aqui várias obras, né, de diferentes autores. Nós teremos ainda, né, um pouco aí da corrente do realismo fantástico, né, que no caso aí a gente vai ter um pouco dessa realidade,
né, e fantasia, tudo misturado. E também o regionalismo, né, que é uma corrente que também está dentro de outras escolas literárias. Então, aqui o regionalismo também vai estar dentro da geração de 45, né, que a gente vai ter mais uma realidade representada, né, do nosso interior, das regiões, das pessoas mais abastadas, ok? Aqui nós temos alguns autores, né, João Guimarães Rosa, nós temos aqui, por exemplo, além dele, Clarice Lispector, que também nós iremos estudá-la posteriormente, né? Nós temos João Cabral de Melo Neto, né, que é o que nós iremos estudar hoje, né, dentre todas as suas especificidades, tá? E, por fim, né, a gente verá ele e toda a sua obra, João Cabral de Melo Neto, agora na parte 2 da nossa aula, tá certo, pessoal?